Nós temos a presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura nesse momento da Melissa Puertas Gutierrez Costa, ela que é do cartório eleitoral aqui da nossa cidade, para conversar de maneira geral aqui sobre as eleições que acontecem no próximo domingo, primeiro turno das eleições. Caso aconteça o segundo turno, que é muito provável que ocorra, a gente tem eleições então também no dia 30 de outubro. Muito bom dia, Melissa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, Melissa. Tudo preparado para as eleições para o domingo? Como é que estão os preparativos aí dos mesários, dos materiais, das sessões eleitorais? Como é que estão os preparativos? Preparativos todos ok. Nós já fizemos a convocação, treinamento dos mesários, já fizemos a preparação das urnas eletrônicas. Essa semana teremos ainda uma última audiência de verificação da data e hora das urnas eletrônicas para que tudo funcione de maneira perfeita no dia das eleições. Certo. O cartório aqui é responsável pela eleição em quais municípios? A 32ª Zona Eleitoral, ela abrange municípios de Timbó, Benedito Novo e Doutor Pedrinho. Timbó, Benedito Novo e Doutor Pedrinho. Aí municípios aqui como Rio dos Cedros, está ligado a Pomerode? Isso, até 2016 pertencia à nossa zona. Aí certo. Houve um rezoneamento, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral e aí Rio dos Cedros passou a pertencer à Zona Eleitoral de Pomerode. Certo. Aí, por exemplo, a zona de Indaial, que é a 15ª, também ela abrange Ascurra, Apiúna. E Rodeio? E Rodeio também pertence à zona de Indaial. À zona de Indaial. Então, em Timbó, então, a gente aqui fica responsável, o cartório eleitoral aqui fica responsável por Timbó, Benedito Novo e Doutor Pedrinho. Isso. Muito bem. E aí, esse transporte das urnas eletrônicas vai acontecer no dia só da eleição para esses municípios também? Na verdade, as urnas, existe toda uma logística e as urnas são entregues no dia anterior, né, aos responsáveis pelos locais de votação. Então, tem todo um planejamento, né, tem uma empresa contratada, licitada, né, em âmbito estadual, e daí é feita a entrega no sábado. Certo. No sábado, essas urnas são deslocadas, então, até os locais da votação. Quem é que recebe isso por lá? Né? Porque a gente está falando aí de quantas sessões eleitorais, né? São 131 sessões efetivas nestas eleições. Então, quem recebe as urnas no sábado são os chamados delegados de prédio. Certo. Eles são os responsáveis pelo local de votação. Normalmente, né, são escolas, são diretores, são pessoas da secretaria, então são pessoas que também foram qualificadas, né, pessoas que nós, né, agradecemos muito o trabalho, que é um trabalho muito importante. Os delegados de prédio, eles recebem a urna no sábado e no domingo de manhã eles entregam aos mesários, que os mesários comparecem às 7 da manhã no local de votação, então eles auxiliam toda a preparação do local de votação e permanecem durante o domingo no local de votação para qualquer questão, auxiliando, verificando todas as condições, se falta energia elétrica ou alguma questão organizacional. Certo. E essas urnas, elas vão no sábado e aí ficam lá nesses locais já condicionadas, ou tem alguém que vai acompanhar direto, fica com elas direto, ou elas vão ficar acondicionadas lá no local do sábado para o domingo? Do sábado para o domingo, elas normalmente ficam no local, porém, nós fazemos uma verificação, então a maioria dos locais possui alarme, sala com grade, então ela fica acondicionada num local seguro. Seguro, certo. Isso que é a importância, né, dessa informação. Muito bem, então os mesários também todos já receberam treinamento, conseguiram está o quadro completo dos mesários aí para as próximas eleições do domingo? Isso mesmo, nós já fizemos, né, todos os treinamentos, os presidentes de mesa, primeiros mesários, segundos mesários e secretários. São no total, são cerca de 600 pessoas que são convocadas, né? São 524 mesários para todas essas sessões. Certo. E aí, contando junto delegados de prédio, os motoristas que nos auxiliam, pessoal operacional e tudo, dá mais ou menos 600 pessoas que trabalham nas eleições aqui na nossa zona eleitoral.
Muito bem, agora vamos conversar sobre a questão da eleição propriamente dita, né? O dia da eleição, o dia da votação. Tem algumas dúvidas, com certeza, que são dúvidas aí do nosso ouvinte também. Inclusive, se você tiver alguma dúvida aí, quiser colocar aqui nesse momento, através do nosso WhatsApp, ou você que está nos acompanhando aqui através da nossa live pelo Facebook, também pode colocar sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai tentar esclarecer aqui através da Melissa, né? Melissa, que é do cartório eleitoral aqui da nossa cidade. Muito bem, o horário da votação, qual é o horário que inicia a votação? A votação inicia às 8 horas da manhã, das 8 da manhã às 17 horas, vai ser unificado em todo o Brasil, né? Seguindo o horário de Brasília. Certo, certo. Tem somente tem aí os estados que têm o fuso horário, então que vai obedecer isso também. Isso, vão seguir o horário de Brasília. Horário de Brasília, muito bem. Então, e segue até a votação e finaliza Finaliza às 17 horas, 5 da tarde. 17 horas em ponto, Isso. finaliza aí a votação. Nós teremos aí 5 cargos, né, Melissa? Quais são os cargos, então, que as pessoas terão que votar e você tem a ordem em que elas vão votar? Isso mesmo. Então, nós temos, a votação são 5 cargos. Começa com deputado federal, que são 4 dígitos. Depois, Certo. deputado estadual, né? São 5 dígitos. Depois, senador, senadora, 3 números. Governador, 2. E presidente também são 2. Então, Certo. nós recomendamos que os eleitores façam as anotações em casa, né? Levem uma colinha, um lembrete, para que eles lá no momento da votação possa tudo fluir mais rápido. Então, o eleitor pode levar anotado num papelzinho o número dos candidatos para facilitar, porque são tantos cargos. Vai ser essa eleição normalmente, quando acontece, uma eleição um pouco mais demorada, né? A votação pode gerar um pouco mais de fila e tal, em função de ser 5, né? Isso. São 5 candidatos, né, o pessoal que vai votar, normalmente alguém que tem um pouquinho mais de dificuldade em lidar lá com a urna eletrônica pode demorar um pouco, então as pessoas têm que ter paciência ali, porque Isso. certamente nos momentos de pico ali vai ter fila. Isso não dá para a gente fugir disso, né, Melissa? Exatamente. De qualquer maneira, a pessoa levando ali os números já facilita, né? Certo. Então, o que nós orientamos, que o eleitor vote com tranquilidade, digite o número, aguarde aparecer a fotografia do candidato, para depois clicar no confirme e prosseguir. Certo. Então, para evitar qualquer questionamento. Muito bem. Uma das questões, acho que mais polêmicas que tem havido agora durante as eleições foi essa determinação aí do TSE de não poder levar celular para as urnas. Como é que qual é a orientação dos mesários aqui com relação a essa questão do celular, Melissa? Então, o celular, ele já era proibido dentro da cabina de votação. Na verdade, os eleitores eles podem ir comparecer com o celular, porém, eles vão o mesário vai solicitar que o eleitor deixe o celular numa mesinha de apoio enquanto ele for votar, né? Então, na verdade, o que é proibido é levar o celular para a cabina de votação. Ele Certo. vai votar, o celular vai estar ali em cima da mesa, né, à vista de todos, e depois que o eleitor terminar de votar, ele vai retirar o celular, né, junto com os documentos dele, que também ficam com o mesário, e vai tudo transcorrer de forma tranquila. Essa é a diferença. Ele não pode levar na cabine de votação. Você disse que já era, né? Já era proibido, mas não havia essa cobrança. Na última eleição, por exemplo, não houve essa cobrança. As pessoas puderam circular normalmente com o seu celular dentro da cabine, Isso, enfim. na outra eleição, eles colocavam no bolso ou deixavam na bolsa. Agora, né, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, né, o mesário vai solicitar ao eleitor que deixe ali o celular para que ele possa habilitar o voto. E aí o eleitor deixando ali vai poder votar. A gente tem visto muita polêmica, muitas pessoas dizendo que isso não existe lei para isso, que ninguém pode segurar o celular, enfim. Essa situação, a gente agora tem que orientar as pessoas aqui que não criem, né, confusão a respeito dessa situação aí. E caso aconteça algum problema com a urna, qual é a orientação? Se o eleitor perceber qualquer tipo de problema com a urna eletrônica no momento em que ele for votar, qual é a orientação do TSE a respeito disso? Não, questões de problemas técnicos com a urna podem acontecer durante o dia. Então, se o eleitor está votando e dá algum problema, ele vai primeiro solicitar o mesário, vai informar o mesário qual o problema que está acontecendo. Certo. Aí, claro, o mesário, no terminal do mesário, uma novidade, aparece agora em qual cargo a pessoa está votando. Certo. Porque muitas vezes as pessoas
tendo em vista a quantidade de cargos, as pessoas podem se perder. Então, às vezes, a pessoa pensa que é um problema, e aí o mesário vai orientar, olha, não, você está votando, por exemplo, o deputado federal. Então, vai tentar solucionar ali. Caso realmente dê algum problema técnico, a urna desliga. Então, existe toda uma sequência de protocolo, né? Para que a urna volte a funcionar de forma correta. Existe também uma equipe técnica que está no cartório eleitoral, né? Na central de suporte, e o pessoal das urnas pode ligar e nós vamos lá, pessoas, né, que são qualificadas, vão no local de votação fazer a manutenção. Isso daí, se realmente for um problema, né, que a urna deu problema. Existem várias sequências de protocolo de atendimento, né? Mas isso daí é mais raro, entende? Então, são casos excepcionais. Bom, vamos lá, casos excepcionais. Alguém se nega a deixar o celular lá, qual é a orientação dos mesários com relação a isso? Então, conforme, né, a resolução ali do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor que não queira deixar o celular, né, ele está com o celular, foi visto que ele está com o celular e ele não quer deixar o celular, não vai ser habilitado a votar. Aí eles vão conversar, vão solicitar. Se a pessoa não quiser e se recusar, eles não vão habilitar, vão anotar na ata e a pessoa pode retornar até às 17 horas, caso ela queira realizar essa votação. Certo. Tem uma ouvinte aqui pedindo que a mãe dela, com 82 anos, quer votar. E aí, nesse caso, pode ter um acompanhante na votação? Isso, pessoas de idade ou pessoas com dificuldade de locomoção, elas podem ser acompanhadas por familiares ou pessoas de confiança dela, então, inclusive, podem acompanhar ali na urna. Durante o período da votação. Isso, não pode ser pessoas que estão a serviço do partido político, né, que acompanhem essa pessoa idosa, não podem ser fiscais, não podem ser nem os mesários e nem servidores da Justiça Eleitoral, tem que ser algum parente ou pessoa de confiança. Pois é. Teve alguma alteração nas sessões eleitorais, agora recentemente, ou quem estava lá na sessão tal permaneceu na sessão tal? É bom as pessoas observarem isso. Teve alguma alteração? O senhor diz com relação aos mesários? Não, agora ao eleitor mesmo, né? Alguma alteração? Se eu votava na sessão número 132 lá, eu permaneci nela ou teve alguma alteração? Então, nós tivemos algumas alterações em locais de votação. Ah, certo, mas fica no mesmo local. Eu posso ter Isso. mudado de sessão, mas dentro do mesmo local de... Isso, dentro do mesmo local. Agora, nós tivemos também aqui na nossa zona algumas alterações emergenciais em virtude de obras em alguns locais. Certo. Né, que locais estão passando por obras, então nós fizemos a alteração para locais próximos, né? Então, por exemplo, em Doutor Pedrinho, né, tem a escola Chapeuzinho Vermelho e está em obras. Então, os eleitores da escola Chapeuzinho Vermelho vão votar no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, que é ali bem próximo. Certo. E aqui em Timbó, os eleitores do salão Butski, que está em obras, vão votar na Cancha, que fica quase em frente, ali também do salão Butski. Certo. Então, as pessoas têm que ficar atentas. Elas, Isso. na verdade, não mudam de local. Podem ter mudado de sessão dentro do mesmo local. É isso que pode ter acontecido, então. Ficar atento a essa situação. O pessoal fica atento, né? Desses locais, principalmente, que foi alterado, mas vão ser colocadas faixas, Certo. né? Então, vai ser um local bem próximo, no caso, né? E outros locais, nós também houve um remanejamento, né, lá em Benedito Novo, né, no São João, né, do Alto São João 1 e o Serra São João, que são locais, eles foram os eleitores que votam naquelas sessões, vão votar na escola Barra do São João. Certo. E aí também os eleitores que votavam na escola Ribeirão Preto, Escola Municipal Ribeirão Preto, também vão votar na Escola Municipal Ribeirão Liberdade. E também os eleitores da escola Baixo Santa Maria foram remanejados para a escola Leopoldo Koprovski, lá em Alto Benedito Novo. E aqui em Timbó, os eleitores que são do Salão Fritz Lorenz foram remanejados para o Salão Duque de Caxias. Esses são remanejamentos de locais de votação que foram feitos. Certo. Os eleitores desses locais, de alguma maneira, foram informados ou eles precisam agora ficar atentos? O pessoal precisa ficar atento, né? Certo. Então, havendo dúvida com relação ao local onde você vota, no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina ou Tribunal Superior Eleitoral, a pessoa pode fazer a consulta, né? Ou então ela pode baixar o aplicativo e-Título também,
né? O aplicativo e-Título, que ele serve também como forma de identificação, mas ele também tem várias funções. Ele informa o local de votação, para os eleitores que queiram fazer a justificativa eleitoral no dia da eleição também, ele tem essa funcionalidade. Então, assim, o aplicativo e-Título, ele informa tudo isso, só que ele só vai estar disponível para download até o dia antes da eleição. Muito bem. A questão do eleitor agora, uma dúvida até que o pessoal mandou para a gente aqui pelo WhatsApp. Eu posso ir votar com a camisa de algum candidato? Isso. O eleitor, no dia das eleições, ele pode se manifestar de forma individual e silenciosa. Certo. Ele pode ir com uma camiseta de um candidato, com um broche, né, com uma bandeira, porém, de forma silenciosa. Não pode haver aglomeração de eleitores, Certo. não pode haver manifestação ruidosa, Certo. não pode, né, haver distribuição de santinhos, porque tudo isso pode configurar crime eleitoral. Né, manifestação, aglomeração. Então, assim, a pessoa pode, de forma individual e silenciosa, manifestar-se, né, a sua intenção de voto. Certo. Então, pode ir com a camisa do candidato, pode ir com a camisa verde e amarela, enfim, pode, não, nesse aspecto não tem problema, desde que não cause aglomeração, desde que seja uma manifestação silenciosa, fato que você coloca para a gente aqui nesse momento. Muito bem, depois encerradas as eleições, 17 horas, qual é agora a logística para chegar a informação lá para os tribunais superiores? Então, após o encerramento, né, é passado nos locais de votação e eles recolhem um envelope com o material, com a mídia, né, de votação, que ela é lacrada num envelope e é trazida para o cartório eleitoral. Então, tem várias rotas e eles trazem tudo para o cartório eleitoral, onde nós fazemos toda a transmissão ali para que seja realizada a apuração dos votos. Certo. Aqui do nosso cartório, então, dessas sessões que vocês são responsáveis, vocês recebem as urnas e fazem a transmissão. Essa transmissão vai para um cartório, para uma central em Santa Catarina ou vai direto para Brasília? Vai para Brasília. Então, a gente vai receber aqui, né, dos nossos municípios, a mídia de resultado, tudo certo. ali. E aí vão ser transmitidos e aí é realizada a apuração. Da mesma forma, vai ser emitido no final da votação aquele boletim de urna, Isso. vai ficar exposto lá na porta de cada sessão eleitoral, o boletim Isso. de urna. Isso mesmo. Mesmo processo da eleição que aconteceu última aqui municipal, enfim. Isso, e daí, assim, tanto no início da votação tem uma novidade também, que é o resumo da zerésima, porque no início da votação os mesários emitem um documento que comprova que a urna não tem nenhum voto registrado. Certo. E esse documento é chamado a zerésima. E também, agora, é emitido o resumo da zerésima, que é afixado na porta da sessão. Isso no começo já. No começo da votação. Então, cada eleitor, quando for por lá, ele já vai ver lá na porta da sua sessão eleitoral essa zerésima aí. Isso, e daí no final da eleição são emitidos os boletins de urna, e aí lá também é colocado, tem um QR Code, então essa apuração, né, paralela, a gente sabe que muitas vezes acontece, né, pelas rádios sim. e tudo, então a gente afixa ali nas sessões. Hoje tá tão rápida, né, a apuração que a apuração paralela, ela acaba ficando mais lenta do que a apuração geral. Vocês já têm, assim, em contato aí com o TSE, em que momento, mais ou menos, nós teremos já a definição da votação no dia 2? Então, normalmente, né, em anos anteriores, já por volta ali das 7h30 da noite, né, tudo transcorrendo de forma tranquila, nós vamos ter. Nós aguardamos e acreditamos que tudo transcorra, né, dessa maneira. Certo. Né? Então, logicamente que ninguém espera por isso, mas algum transtorno maior, né, que pode ser ocasionado aí por algum eleitor lá em alguma sessão eleitoral, Polícia Militar poderá ser acionada. Isso, em últimos casos pode ser acionada a polícia, né? E também, eventualmente, pode ser chamado o juiz eleitoral, mas aí são casos excepcionais, né? Que nós acreditamos que a maioria das pessoas, né, vai votar de forma tranquila, né? A maioria dos cidadãos querem exercer o direito ao voto, né? Que é muito importante. Então, acredito que tudo vai transcorrer de forma tranquila. Muito bem, agora vamos falar assim para a gente finalizar nosso papo aqui, que está muito esclarecedor para o nosso ouvinte que
está com alguma dúvida aí, ou estava com alguma dúvida com relação a essa eleição do próximo domingo. Pessoal que não comparecer para votar, né? Como é que funciona? Então, os eleitores que não estiverem no seu domicílio eleitoral no dia das eleições, a orientação é justificar o voto. Né? A justificativa pode ser realizada através do aplicativo e-Título ou em qualquer sessão eleitoral, né, de outro município. Caso o eleitor não justifique no dia das eleições, ele tem 60 dias para comparecer ao cartório eleitoral, apresentando, por exemplo, um atestado médico ou alguma documentação, né, que justifique. Ou, em último caso, a pessoa pode realizar o pagamento, né, de uma multa ali e regularizar a situação. Certo. E essa multa, ele regulariza a situação e tem como votar em trânsito, o chamado voto em trânsito, vai ter nessas eleições também? Então, o voto em trânsito, ele estava disponível o cadastramento para o voto em trânsito até o dia 18 de agosto. Nesse caso, os eleitores poderiam se cadastrar para votar em locais, em cidades onde havia esse voto em trânsito, que são as cidades onde havia mais de 100 mil eleitores. Então, aqui na nossa região, um local que foi bem procurado foi para Blumenau, né? Tinha para Florianópolis, várias outras cidades. Joinville, Jaraguá, que são as cidades maiores. Com mais de 100 mil eleitores, isso mesmo. Certo. E daí, agora, quem já fez o cadastramento para o voto em trânsito, aí vai poder votar em trânsito. Agora já está encerrado, para quem não fez. Muito bem, acho que está esclarecido aí a maior parte das dúvidas dos nossos ouvintes também, que enviaram para cá. E domingo, então, uma oportunidade única que nós temos aí a cada 2 anos, né? Porque é de 2 em 2 anos que nós temos eleições aí, de participar do destino do nosso país, uma oportunidade de exercer a nossa cidadania através do voto. Depois não adianta reclamar, a oportunidade está aí, dia 2 de outubro, depois dia 30 também, caso aconteça o segundo turno. Olha, Melissa, quero agradecer aí mais uma vez a tua participação aqui no Repórter Cultura, prestando esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Então, também gostaria de agradecer à Rádio Cultura o espaço, né? Agradecer também a todos os mesários, os delegados de prédio, todos os colaboradores, servidores da Justiça Eleitoral e que estão colaborando para que tudo corra da melhor forma possível. E também ressalto que os eleitores, qualquer dúvida que surja, eles podem consultar no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Existe um telefone Disque Eleitor, vou passar o número 0800 647 3888, e no aplicativo e-Título. Então, assim, agradecer muito e qualquer dúvida, nós estamos no cartório eleitoral à disposição. Muito obrigado, Melissa. Essa foi a nossa entrevista